Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo Andrei e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje com um quadro novo mesmo, fazendo sua estreia, o Que Esporte News, em que trago algumas das principais notícias do esporte da semana. E antes de dar início ao podcast e trazer as notícias, tenho que lembrá-los que este episódio tem o apoio da Comuniverse, escola de idiomas que usa a inteligência artificial para personalizar o ensino. E com o cupom SPORTS25 você tem direito a 25% de desconto durante todo o curso. O link e o cupom estão aqui na descrição. E não deixe de seguir o podcast Que Esporte é Esse no YouTube, né, se inscrever no YouTube, seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @QueSportEssePod, e deixar lá seu comentário, curta, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, compartilha e espalhe a palavra do esporte. Mas vamos lá, o que vamos falar essa semana? Os principais tópicos dessa semana, então, vai ser o tênis de mesa brasileiro aí no mundo olímpico. Vamos falar também um pouco do universo paralímpico, de alguns recordes que foram quebrados pelos nossos atletas paralímpicos em competições. E também, obviamente, vamos falar aí da conquista do Oscar do esporte pela Rebeca Andrade, da ginástica artística. E além disso, também vou passar aí um pouco de algumas coisas que vão acontecer nos próximos dias. Então vamos lá, vamos de podcast. Mas vamos falar então de Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa. Bom, ele realmente foi uma conquista histórica, tá? Primeiro latino-americano a vencer a competição. Primeiro não europeu, não asiático, né? Vamos filtrar um pouquinho mais ainda. E vamos lá, Calderano chegou à Copa do Mundo como uma das forças a serem bem respeitadas, né, nessa competição. Sendo o número 5 do mundo, não se tinha dúvidas de que pelo menos chegasse até as quartas de final do torneio, como acontece na maioria dos torneios. Quando chegou à semifinal, já foi uma barreira quebrada, querendo ou não. Ele tinha conseguido o feito de ser o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha na Copa do Mundo de tênis de mesa. E quando chegou à final, se tornou o primeiro americano, do continente americano, a alcançar tal marca, né, de chegar à final. E o contexto do torneio e os principais adversários que ele enfrentou são muito importantes para isso, né? O torneio foi realizado em Macau, que é uma região administrativa especial da República da China, que foi uma antiga colônia portuguesa, mas é China, né? E por que isso é tão relevante? Porque a torcida, obviamente, estava contra o Calderano. Nem estava contra, mas estava a favor, né, dos chineses. E dessa vez não fez diferença nenhuma. O homem estava muito forte mentalmente falando. Nas quartas de final, venceu o número 3 do mundo, o japonês Tomokazu Harimoto, por 4 sets a 1. A semifinal foi o jogo que eu digo que foi o mais desafiador. Para mim, foi esse o jogo que mostrou que o Hugo tinha recuperado mentalmente aquilo que tinha acontecido lá em Paris, ano passado. Lá em Paris, a gente vê ele travar nos momentos decisivos dos jogos e tomar viradas depois de boas vantagens construídas. Agora, em Macau, foi totalmente o contrário. Ele foi o homem da virada. E nessa vitória contra o chinês número 2 do mundo, Wang Chuqin, Hugo estava perdendo por 3 sets a 1 e conseguiu uma remontada incrível, vencendo 3 sets seguidos. Agora, a vitória que o levou à conquista inédita foi contra o número 1 do mundo, Lin Shidong, chinês de apenas 19 anos, e além disso jogava com toda a torcida contra. Mas Calderano não tomou conhecimento de Shidong ou da torcida, e após perder o primeiro set por 11-6, venceu 4 sets seguidos sem muitas preocupações. Conseguiu jogar no ponto fraco de Shidong ao forçar suas jogadas no backhand do adversário e jogando sempre em cima do seu corpo. Com a conquista, Hugo sobe 2
posições e passa a ser o terceiro colocado no ranking mundial. E uma observação: a conquista brasileira causou um impacto forte na China. Lá o esporte é tão popular quanto o futebol é para nós brasileiros, e a derrota de um chinês na final fez a torcida protestar de maneira firme, de maneira contundente contra o presidente da Associação de Tênis, que resultou na renúncia de Liu Guoliang. É importante se dizer que os atletas chineses já tinham posicionamentos contra o próprio Liu, mas isso é problema deles agora. Isso é problema deles. Já foi eleito Wang Liqin para substituí-lo e os caras não aguentaram ver um brasa ganhando na casa deles. Praticamente foi um 7-1 da China. E agora o que acontece é que nós estamos felizes, nós estamos comemorando. E qual o impacto que isso tem para o tênis de mesa no Brasil? Bom, para mim o impacto que eu vejo é de que o Hugo ter saído bem nas Olimpíadas já foi algo que refletiu bastante no povo brasileiro. Todo mundo passou a saber quem é o Hugo Calderano. Todo mundo passou a admirar mais o tênis de mesa, né? E não só por causa do Hugo, mas por causa também do Ana Takahashi, Julia Takahashi, Marcelo Teodoro. E por mais que ele não tenha conquistado a medalha olímpica, ele alcançou um feito inédito de ter chegado até a semifinal olímpica no passado. E com a cobertura que a gente teve das Olimpíadas no YouTube, que é algo que é uma plataforma que todo mundo praticamente tem acesso, que a maioria das pessoas tem acesso e é gratuita, foi o que deixou provavelmente um pouco mais notado, talvez um pouco mais pressionado, mas com o sentimento de que tinha uma torcida enorme com ele. E agora, com a Copa do Mundo tendo sido inteiramente também transmitida no YouTube, tivemos uma das maiores audiências brasileiras no esporte. E vamos ver também algumas das palavras que o próprio Calderano falou em entrevista ao portal Terra, né, o UOL, aí mais comumente conhecido. Ele fala o seguinte, que, bom, realmente, né, tem a notícia já de que esse era a Copa do Mundo e ainda agora o brasileiro, o Calderano, vai focar no Campeonato Mundial, que acontece em Doha, no Catar. E por causa da conquista da Copa do Mundo, ele consegue uma posição, uma chave melhor, de certa forma, se posicionando como terceiro cabeça de chave na disputa. Mas ele fala o seguinte, a respeito do Campeonato Mundial, né? Será o próximo grande objetivo. No meu caso, que tenho um jogo mais agressivo e ambicioso. O importante é estar na minha melhor forma para ganhar de qualquer um. O foco continua a ser os Jogos Olímpicos, conseguir uma medalha. Quanto mais tempo no topo, mais chances de conseguir esse objetivo e uma medalha. Então, e lembrando que em Los Angeles, em 2028, ele terá 32 anos. Então, o foco dele não é se desgastar muito, né? De maneira alguma, para ele conseguir, de fato, aí, performar bem durante todo esse momento. E falando ainda de tênis de mesa, mas agora passando o foco para o WTT Contender de Tunis, na Tunísia, que está acontecendo essa semana, nos individuais, nossos brasileiros Guilherme Teodoro e Julia Takahashi caíram na fase de grupos, infelizmente. O Guilherme conseguiu uma vitória, mas perdeu seu segundo jogo para o esloveno Deni Kozul por 3-2. Já com a Júlia, aconteceu algo bem complicado, vamos assim dizer. Na sua ida para a Tunísia, seu voo atrasou em apenas, vamos dizer assim, né, em apenas 13 horas, fazendo com que ela tivesse aí um grande problema, que foi chegar em cima da hora para a competição e perdesse boas horas de descanso. Seu jogo de estreia foi uma derrota para a chinesa Yang Weizi, com parciais 11-3, 17-15 e 11-6. E aí entra um ponto muito importante. Eu vi muita gente menosprezando-a, dizendo que ela é profissional, que se ela fosse boa mesmo, esse imprevisto não afetaria seu desempenho e etc.
Pra mim é baboseira alguém dizer isso. Pra mim isso é forte demais, porque aos que pensam dessa forma, vejam o jogo, primeiramente. E aí, principalmente o primeiro set. Dá pra ver que os erros são erros de cansaço, né? De ainda estar acordando para o jogo, de certa forma. Eu mesmo jogo tênis de mesa e sei como é a situação de estar acostumando o braço aí, né? Tá aí naquela coisa de, o braço tá acordando, o braço tá se mexendo e tudo mais. Mas ela é tão boa, para vocês terem noção, de que no segundo set ela levou até 17 pontos. Não foi algo banal, ela não perdeu de lavada. O primeiro set que ela perdeu de 11-3. E foi assim, ó, um set em que tu olha, e quem já jogou estando cansado, quem já passou por isso fazendo algo estando cansado, tu sente, nossa, eu sei bem como é que é essa situação. Dava pra ver, eram erros bobos, de certa forma, né? Mas, vamos lá, vamos falar de coisa boa, porque ainda tem coisa boa para acontecer nesse WTT. E com a própria Julia Takahashi e com o Guilherme, né? Eles dois formam uma dupla mista e estão disputando, o WTT, e neste momento estão classificados para a semifinal de duplas mistas, depois de terem passado por uma dupla chinesa. Chineses devem ter pesadelos com a bandeira brasileira atualmente, principalmente essa última semana, e por uma dupla indiana. Nesse sábado, dia 25/4, às 9h15, acontecerá o jogo da semifinal. Quando você estiver ouvindo o episódio, provavelmente o jogo já aconteceu e talvez já sejamos campeões. Então, estou torcendo muito para isso e espero que vocês estejam torcendo também, ou que agora que estão me ouvindo, e caso o jogo já tenha passado, tenham torcido e estejam comemorando muito. Mas antes de irmos para o Giro Paralímpico e falar um pouco da Rebeca Andrade conquistando o prêmio Laurel, quero lembrar vocês de darem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, seguirem lá no Spotify também, mais compartilharem os cortes no Instagram, seguirem nas redes sociais no @QueSportEssePod, e também lembrar que esse modelo de episódio é algo novo, que quero muito que seja fixo, né, como um a mais, mas que certamente vai ser fixo se tiver o apoio de vocês que estão me ouvindo. Podem apoiar a partir de 5 pilinhas, 5 pila, lá no Orelo, ou seja, uma lata de refrigerante. Ou se não puderem com esse valor, podem também apoiar o projeto, né, do podcast com qualquer valor do Pix, quesportesse@gmail.com, e vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês possam ver por escrito. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para manter o projeto, para falar cada vez mais de esportes e poder tornar eu com o podcast cada vez mais independente. Mas vamos dar sequência pro restante aí das notícias. E antes da gente ir pro Giro Paralímpico, propriamente falando, né, de falar das competições paralímpicas, tem que falar um pouco também do atletismo convencional, que está acontecendo lá em Mar del Plata, na Argentina, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo. E o Brasil já conquistou medalhas. As que eu queria destacar aqui é a medalha de ouro do Brasil no 4x400 metros misto, que é uma nova modalidade aí do novo ciclo olímpico, que teve na equipe aí a Anne Bassi, Jadson de Lima, Érica Cavaleiro e Thiago Lemes. E também a medalha de ouro da Gabriele dos Santos, que já esteve aqui no podcast, no salto triplo ao pular 13,96 metros. Agora, no mundo paralímpico de atletismo, aconteceu aqui em São Paulo o Desafio Brasil, essa semana, em que houve uma quebra de recordes e de um nome bem conhecido aqui por vocês, que é o Emanuel Victor, que esteve aqui no podcast na semana passada e que ele quebrou o próprio recorde aí com um arremesso de 14,62 metros na classe F37. Parabéns, Emanuel. E também está acontecendo em Taiwan
a Copa Asiática de Para-Taekwondo e já conquistamos muitas medalhas. Silvana Fernandes e Maria Eduarda conquistaram prata e bronze, respectivamente, na categoria de até 57 quilos. Já Ana Carolina Moura conquistou o ouro, ela que foi ouro nas Paralimpíadas de Paris. Ela conquistou o ouro agora também nessa Copa Asiática, na categoria até 65 quilos, e Débora Menezes pegou a prata na categoria mais de 65 quilos. Mas vamos falar de Rebeca Andrade e a conquista do Prêmio Laureus. Ela que conquistou o maior prêmio da categoria feminina. Mas o que é o Prêmio Laureus? O Prêmio Laureus é considerado o Oscar do esporte mundial. Criado em 2000, ele reconhece os melhores atletas, equipes e feitos esportivos do ano em várias categorias. Rebeca, ela foi a primeira brasileira a vencer na categoria feminina. E não é para menos. Rebeca, ela conquistou o mundo nesse último ano, desbancou sua maior rival, que na verdade é amiga, né? Simone Biles ali, elas são bem próximas uma da outra. E ela foi reverenciada pela própria Simone Biles no pódio, junto com a Jordan Childs, que compôs ali o pódio na premiação. Mas, além dela, teve outros brasileiros que já receberam aí o Prêmio Laureus. Dentre eles está o Pelé, que é o rei do futebol, né? Considerado o maior de todos os tempos. O Bob Burnquist, a fera do skate. Daniel Dias, que é colecionador de medalhas na natação paralímpica. E Ronaldo Fenômeno, que nos trouxe o Penta. Esses são outros brasileiros aí, né, que receberam a premiação também. Rebeca conquistou muita coisa, na verdade, nesse ano de 2024, que a tornou muito favorita para receber esse prêmio. Como tivemos Olimpíadas, podemos citar as 4 medalhas que ela conquistou. Foi ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e também bronze na competição por equipes. Não é pouca coisa não, de jeito nenhum. E, bom, o que aconteceu, né, desde então? Acho que todo mundo já ouviu falar de Rebeca Andrade, e a repercussão que ela traz não é só por causa de 2024, não é só por causa das Olimpíadas de Paris, mas é por causa de todos os anos desde que ela surgiu. Né? Ela surgiu, a primeira Olimpíada que ela participou foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, ou seja, em casa, e cada vez mais ela é a cara do Brasil nas Olimpíadas. Uma premiação dessas só reforça tudo o que o povo brasileiro sempre viu nela, que é a capacidade de ganhar, sempre a capacidade de estar lá em cima constantemente, né? E até em outros torneios mundiais, pan-americanos, ela sempre medalhou, sempre esteve muito bem. Mas qual desses momentos é o mais marcante para vocês nos últimos anos? Pensando na Rebeca, quais são os desses momentos que vocês mais lembram? Para mim, um grande momento que vai ser difícil esquecer, vai ser de fato essas Olimpíadas de Paris, aquela foto da Jordan Childs, da Simone Biles, reverenciando ela no pódio. Mas me contem aí nos comentários qual é o momento que vocês mais se lembram da Rebeca Andrade. E bom, essas foram as notícias. Antes da gente terminar, então, só passar para vocês um pouco do que vai acontecer nesse final de semana de eventos. Não vou passar praticamente horários, ainda faltou muita coisa passar, muita coisa acontece nesse mundo do esporte, mas passei as que eu considerei as principais. Se tiver alguma coisa a mais que vocês acham que faltou, comentem aqui. Mas o que nós temos esse final de semana é a continuação de algumas competições que eu comentei durante o episódio, né? Então, falando aí de Sul-Americano de Atletismo em Mar del Plata, agora está acontecendo aqui em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, o Aberto Internacional de Tênis de Mesa, né? O Tênis de Mesa Paralímpico, que é uma oportunidade muito legal de estar perto dos atletas, e amanhã no sábado tem finais, tem muitos jogos acontecendo, eu vou estar lá, né? Então
estejam atentos aí às redes sociais também, para verem fotos com os atletas e tudo mais. E bom, tem muita coisa rolando. Tem aí o tênis de mesa convencional, com o Yuya Takahashi e Guilherme Teodoro também. Além de estar acontecendo também o circuito de atletismo paralímpico da Caixa, né, aqui em São Paulo também, que eu também vou dar uma passada lá para ver principalmente Emanuel Victor e o pessoal que eu já entrevistei aqui no podcast. Mas, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir, compartilhar, se puderem apoiar. O projeto realmente vai fazer uma grande diferença. Daqui a pouco eu pinto aqui, aqui atrás essa parede, dou uma ajeitada para estar cada vez mais bonito para vocês, cada vez melhor. E com a meta de chegar lá em Los Angeles 2028, por que não? Né? E com certeza vocês fazem parte disso desde já. Mas muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Semana que vem tem mais podcast e uma entrevista que vai ser excelente. Valeu!